primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim, verso 13: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E você diz amém? Amém. Pode sentar, por favor, e dê toda a atenção para mim, rapidinho. Eu quero tentar ser o mais breve possível. Jesus, ele nasceu, e os sábios vieram até Jerusalém, procurando por um menino, e eles entraram na presença do rei Herodes, e perguntaram onde estava o menino que nasceu para ser o rei dos judeus. Quando Herodes ouviu isso, ele se enfureceu, porque a possibilidade de surgir um herdeiro ao trono, que era descendente do reino de Davi, colocaria a posição de Herodes em risco. Então, para que Herodes não tivesse a possibilidade de perder a sua posição, para que não houvesse ninguém que contestasse a legitimidade do trono, Herodes decide matar esse possível herdeiro, eliminar essa ameaça. E o que para Herodes é uma ameaça, para o povo de Israel é uma salvação. Para o que Herodes é um problema, para o povo de Israel é uma solução. Todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos que vêm da parte de Deus, a nossa própria vida, que é um sonho de Deus. Deus sonhou conosco, Deus nos viu, Deus nos imaginou, Deus, Ele previu a nossa vida. Tudo aquilo que é um sonho, por um lado para alguém, é uma ameaça por outro lado para outro alguém. Então você precisa sempre lembrar que sempre haverá alguém que não está feliz, contente, satisfeito com você ou com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque, como eu disse semana passada, nós somos um martelo e uma espada de Deus. Nós fomos enviados para quebrar sistemas, reinos, não pessoas, pensamentos, atos. E Satanás não quer que nós venhamos fazer aquilo que Deus foi enviado ou nos enviou para fazer, porque Deus não aceita construções satânicas. Deus não aceita construções diabólicas. Para que o reino do céu seja estabelecido, toda construção diabólica tem que ser eliminada, destruída. Todo o sistema, toda a forma de pensamento que domina o ambiente, tudo isso tem que ser aniquilado. E aí Deus nos envia como um sonho dele, como uma profecia, porque nós somos uma profecia de Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus profetizou a sua vida em algum lugar antes que você nascesse. Diga isso para alguém que está do seu lado: você é uma profecia de Deus, irmão. Se você não sabe disso, em algum momento Deus profetizou a sua vinda, porque a sua vinda iria destruir um sistema, algo que Satanás fez, que ocupa um terreno no qual o reino dos céus quer dominar.
O reino dos céus deseja dominar uma região, uma cidade, uma área, seja política, seja medicina, seja no legislativo, no judiciário. E a área onde Deus deseja dominar, Deus envia seus filhos, e a vinda dos seus filhos se torna ameaça para alguém. Então você é uma ameaça para alguém, assim como a sua família, porque o diabo sabe muito bem identificar quando você gerou uma semente que vai trazer destruição. Eu queria muito que você entendesse que a nossa semente, ela não vem apenas trazer bons frutos, ela também vem para trazer destruição, porque Deus falou para a mulher: do seu ventre vai vir uma semente que vai destruir, esmagar a cabeça da serpente. Na sua vida vai surgir algo que vai destruir um movimento satânico, um movimento diabólico. Então a gente não pode viver uma vida pensando em edificação. Não, eu vou construir, eu vou ser. Não. Vai chegar um momento onde você vai ver que a sua vida está destruindo, ela está esmagando. Você está fazendo a diferença, você está sendo luz onde há trevas, você está sendo justiça onde só há injustiça. E nesse momento você tem que lembrar: quando você estiver pronto para destruir, Satanás tentará de tudo para destruir você, porque Satanás não quer que você destrua aquilo que ele construiu. Só que quando Deus te deu vida para destruir o que Satanás construiu, Deus também já garantiu que você teria proteção, provisão, tudo aquilo para que você fizesse a vontade de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: vai ter provisão na sua vida, irmão. Vai ter provisão na sua vida. Agora, provisão, lembre isso aqui, porque o que eu quero que você guarde aqui: provisão é um lugar. Anote isso: provisão é um lugar, não é uma coisa, não é um momento. Provisão é um lugar. Então, quando eu falo que Deus vai trazer provisão, eu quero que você entenda que Deus vai te colocar em um lugar, e nesse lugar haverá tudo o que você precisa. Provisão, Teodoro, não é comida, a gente pensa que é. Provisão não é dinheiro, a gente pensa que é. Provisão não é elementos como esses que a gente precisa para sobrevivência. Provisão não é coisas, provisão é um lugar. Provisão não é substância, provisão é um espaço. Provisão não é um elemento, provisão é um lugar. E esse lugar se chama vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você terá todos os elementos. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa: quando você está no centro da vontade de Deus, você nem tem que orar por provisão. Por quê? Porque os elementos da provisão vão te buscar. Quando você está na vontade de Deus, a bênção vem até você, o dinheiro vem até você. Quando você está na vontade de Deus, as coisas que você precisa vão vir até a sua mão. Se você está tendo que correr por muito tempo atrás de algo, quer dizer que talvez você está há muito tempo longe da presença de Deus, do centro da vontade dEle, fazendo o que Ele quer que você faça. Porque quando você está dentro da vontade de Deus, eu te garanto, a provisão, ela te busca. E é interessante, eu queria tanto que você entendesse: quando você está na vontade de Deus, um dos sinais é esse: a sua oração muda. Você para de orar pelos elementos e você passa a orar pela presença. Se você tem orado muito: Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de provisão, eu preciso disso, daquilo, talvez você não está no centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, essas coisas te buscam, elas te alcançam, e aí você passa a orar por outra coisa, você passa a orar pela presença dEle. Você passa a orar dizendo: Senhor, eu não quero fazer nada sem a Tua presença, não me deixe ir onde a Sua presença não está, não me deixe fazer nada que a Tua presença não me dirija a fazer. Então, um dos sinais de que eu estou no lugar da provisão é que a minha oração mudou. Eu já não oro para as coisas, eu oro pelo Deus das coisas. Eu falo isso sem nenhum eu falo isso e alguma pessoa, alguém pode pensar assim que eu estou me exibindo não, mas é fato. Faz anos que eu não oro em busca de dinheiro, ainda que eu precise, porque eu entendi que dinheiro é uma consequência de uma visão. Quando Deus te dá a visão, Deus te dá a provisão. Agora, se a provisão não está vindo, é porque a gente não está no lugar dela, porque o lugar da provisão é a vontade de Deus, e nela tudo vem, porta se abre. E nesse texto a gente vê Deus dando uma direção para José. José, ele vai para o Egito. Por quê?
Porque lá no Egito ele vai esconder Jesus de Herodes, para que Jesus não morra. Lá no Egito Deus vai protegê-lo. E existem algumas coisas que eu quero que você aprenda aqui, sobre o lugar da provisão. Uma das coisas que eu quero que você entenda, é que você precisa ter maturidade espiritual para ouvir a voz de alguém que por um momento esteve perdido, mas agora se encontrou. Olha com quem que Deus fala. Deus fala com José. Deus fala: José, vai e leva a tua família para o Egito. Ele fala com o mesmo homem que antes quis se divorciar de Maria, pensando que Maria tinha pecado, pensando que Maria tinha errado. E aí agora, a mente que antes estava perdida, estava agora alinhada com Deus e recebendo uma direção de Deus. Entenda que tem pessoas na sua vida, seja o seu marido, seja outra pessoa, que em um momento estiveram perdidas e quiseram fazer coisas fora da vontade de Deus, mas que agora que se encontraram, estão recebendo uma direção de Deus, mas a direção de Deus é esquisita, e você às vezes na carne vai dizer: você está ouvindo coisa de novo. Imagine Maria ouvindo seu esposo dizer: vamos para o Egito. Gente, Egito é como um corintiano ir no Palestra Itália, é você ir para o terreno do inimigo, é você ir para o lugar onde você mais passou humilhação, é você ir para o lugar da sua dor. Deus libertou o povo do Egito, agora 3 israelitas estão indo para o Egito, guiados por um homem que Deus falou com ele, não com a mulher. Mas esse homem que ouviu Deus, tempos atrás, tinha dado lugar para o inimigo, ele tinha pensado: eu vou me desfazer dela. Você sabe o que é, meu irmão? Às vezes Deus te dá uma direção através de alguém que antes quis fazer algo do diabo, e você agora tem que entender que essa pessoa que deu ouvidos para o diabo antes, agora está dando ouvidos para Deus, e ela está certa, e você tem que amadurecer e entender que ela está certa agora, ainda que antes ela estivesse errada. Porque a gente pensa que se você estiver certo, você vai estar certo sempre. Se você é um homem de Deus, você sempre vai ouvir Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus vai te surpreender e exigir de você coragem para arriscar e dar ouvidos a alguém que antes foi levado por Satanás a um pensamento errado, mas agora está na direção certa. Talvez é seu marido, sua esposa, alguém na sua vida que antes deu uma direção errada e agora ele está dando outra direção, e você está falando: eu acho que você tem que orar mais. Só que é Deus quem está falando. O que eu estou te falando faz sentido, amém? Você consegue compreender isso na sua vida, amém? Então vamos avançar. Provisão é um lugar. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Provisão é um lugar, não é coisa, é lugar. E se eu estiver no lugar da provisão, tudo o que eu preciso vai me alcançar. É possível que você esteja na igreja certa e ainda assim não esteja no lugar certo, porque não tem nada a ver com a igreja onde você congrega, tem a ver com a atitude que você tem tido na sua vida. Então eu não quero que você ouça isso e pense que Deus está falando para você: é hora de você sair. Não. Às vezes não é hora nem de você sair da casa ou do trabalho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cuidado para que essa palavra não venha fazer você tomar uma atitude errada num lugar certo. Não deixa essa palavra te fazer tomar uma atitude errada num lugar certo. Existe um lugar na tua vida que talvez você está, onde esse lugar, ao invés de trazer provisão, abundância, tem te trazido dor e sofrimento. Esse lugar pode ser um hábito, até mesmo um lugar de trabalho, ou até uma carreira, uma profissão. Cabe você identificar. A minha parte é apenas te falar o que Deus me colocou para te falar essa manhã. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o lugar da provisão. No lugar da provisão existe proteção. No lugar da provisão existe proteção.
Deus fez José fugir com Maria e Jesus de Herodes, mas pense comigo, Deus poderia ter matado Herodes. Por que Deus não matou Herodes, mas fez questão de que o seu filho fugisse de Herodes? Você já parou para pensar que Deus poderia ter matado Herodes, mas ao invés de ter matado Herodes, mandou seu filho fugir dele? Por que é que Deus, às vezes, nos protege do mal, não tirando o mal, mas nos guardando do mal? A gente ora para Deus tirar o mal do nosso caminho, tirar o mal da nossa frente. Mas você precisa compreender que Deus, Ele deseja ser adorado. E Deus, muitas vezes, para ser adorado, não vai tirar o mal, mas Ele vai te proteger na presença do mal. Porque quando a gente vê algo tentando pegar a gente e não conseguindo, aí a gente consegue ver o cuidado de Deus. E quando a gente vê o cuidado de Deus, a gente consegue adorar a Deus e dar graças a Deus. E às vezes, só para que a gente possa ser mais grato a Deus, Deus não vai tirar o mal, Ele só vai proteger a gente do mal, que é para a gente ver que o vírus não pegou a gente, mas pegou o vizinho da esquerda, que a falência não veio na nossa vida, mas veio na vida do irmão do nosso lado, que mandaram o nosso amigo do lado embora, mas não mandaram a gente embora. E isso é a razão para a gente falar: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está na minha vida, não porque o Senhor tem tirado o mal, mas porque o Senhor tem protegido eu e a minha família de sermos atingidos pelo mal. Se Deus removesse o perigo, como é que a gente poderia ver o cuidado de Deus? A gente vê o cuidado de Deus exatamente quando existe o perigo, quando existe algo tentando alcançar a gente. Então, Deus, quando quer te mostrar proteção, Ele não vai necessariamente arrancar a ameaça, Ele vai apenas te proteger da ameaça, que é para que você, no final das contas, levante a mão e diga: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que eu estou no centro da tua vontade. Se eu não estivesse, isso teria me alcançado. Você entende isso aqui? Diga amém. Deus, muitas vezes, Ele não vai impedir o carro de girar, mas vai impedir o carro de bater. Se Ele permitir o carro capotar, vai impedir você de morrer. Se Ele permitir o assalto acontecer, vai impedir você de morrer. Ele não é obrigado a tirar todo o mal, porque se Ele tirar todo o mal, como é que você vai entender que Ele está presente na sua vida? Então a primeira coisa que a gente entende é que no lugar da provisão existe proteção, e a gente tem que reconhecer qual que é a proteção. Qual que é a proteção? Qual que é a proteção? Alguns aqui têm orado para que Deus ponha fim num ataque que acontece na sua vida. Alguém que te inveja, alguém que fala de você, alguém que calunia você. Mas não é interessante que Deus tem protegido você, porque outras pessoas, passando essa perseguição, passando essa humilhação, passando essa vergonha, já teriam desistido e parado, mas você continua? Diga bem forte: proteção. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus, Ele vai te trazer uma perspectiva nova. Uma perspectiva nova. A gente tem que entender que Deus, Ele sempre faz coisas novas, e por fazer coisas novas, Ele sempre faz de métodos novos. Ele cura o mesmo cego, Ele cura a mesma coisa, a cegueira, mas sempre de formas diferentes. Um homem Ele fala, outro homem Ele toca, outro homem Ele cospe. E Deus às vezes precisa aumentar os nossos olhos, abri-los, iluminá-los, para que a gente veja Deus de um outro jeito. Porque você não pode viver Deus melhor se você não vê Deus maior. Você não pode ver Deus melhor se você não vê Deus maior. Você quer ver Deus fazendo coisas maiores e melhores? Veja Deus em lugares onde você nunca imaginaria ver. Veja Deus fazendo coisas que você nunca imaginaria que Ele fizesse. Tem pessoas que, prestem atenção, eles reclamam: a gente já está em agosto, quase perto de dezembro, já está às portas. E porque algumas coisas não aconteceram até agora, tem gente que já está dizendo que esse ano foi um fracasso, só porque alguns planos não aconteceram.
Mas só porque alguma coisa que você planejou não aconteceu até agora, não significa que o ano foi um fracasso. Porque preste atenção, você tem muita razão para adorar a Deus, mesmo que coisas não tenham acontecido do jeito que você planejou. Porque, pense bem, o que você planejou não aconteceu, mas o que o diabo planejou contra você também não aconteceu. Diz aí para alguém que está do seu lado: o meu plano não deu certo, mas o plano do diabo também não deu certo não, irmão. Eu queria ter vivido uma situação diferente tempos atrás, eu queria estar nesse momento em uma situação diferente, não estou, tudo bem, mas isso não é razão para mim ficar reclamando para Deus. Por quê? Porque de acordo com os planos de Satanás, era para mim estar numa situação diferente, num momento diferente, e mesmo que as coisas não tenham acontecido do jeito que eu sonhava, eu ainda tenho razão de sobra para agradecer a Deus. Por quê? Porque os planos de Satanás também não aconteceram do jeito que ele pensava, os sonhos de Satanás não aconteceram do jeito que ele sonhava, os meus planos não deram certo, mas louvado seja Deus, os planos de Satanás também não deram certo. Você consegue levantar a mão e agradecer a Deus por pelo menos 30 segundos, que os planos do diabo também não deram certo? O diabo fica falando no teu ouvido: olha só quantas coisas você planejou e não deu certo. Você tem que começar a falar: Satanás, mas também olha quantas coisas você planejou e também não deu certo. Você planejou contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu casamento, contra o meu ministério, contra a minha saúde, e não deu certo. Eu não melhorei, mas também não piorei. Eu não melhorei, mas também não diminuí. Eu não cresci, mas também não andei para trás. Eu continuo igual os discípulos no meio do mar. O vento é contrário. Eu poderia ter voltado a estaca zero, eu poderia ter todas as razões para abandonar tudo, mas se eu ainda estou aqui de pé, é porque a graça de Deus tem se estendido na minha vida. Então eu não tenho que ver as coisas avançando para ver Deus comigo. O fato de eu estar ainda no mesmo lugar quando o vento é contrário já é razão para mim dizer: Deus é na minha vida, Deus é comigo. Só o fato de eu ter sobrevivido já é sinal de que Deus é comigo. Só o fato de eu continuar tentando ainda é sinal de que Deus tem uma obra na minha vida. O interessante é que a gente não sabe o que houve no Egito. A gente sabe, Jesus foi para o Egito, ficou 2 anos lá. Com 2 anos de idade ele voltou de lá. A gente não sabe o que aconteceu lá. Uma coisa a gente sabe: como que eles saíram de lá. A gente sabe, o bebê entrou lá pequeno, saiu de lá grandinho. Irmão, eu queria tanto que você entendesse isso. Você talvez nunca vai entender o que Deus fez, mas você vai perceber o que Ele fez. Você não vai entender como Ele fez, mas você vai perceber alguma coisa Ele fez. Por quê? Porque não é interessante que as coisas já melhoraram, não é interessante que as coisas já estão... Eu não consigo entender como, mas eu consigo ver as coisas melhorar. Irmão, você sabe o que é ver coisas boas sem entender como elas já aconteceram? Como é que pode você ter construído a casa, comprado a casa e o salário não ter aumentado? Dá para explicar? Como é que você explica o que houve na sua vida, mas você vê o que houve? Um dos primeiros sinais que Deus dá na vida do dizimista fiel é esse. Ao invés dele aumentar a tua renda, Ele faz a tua renda durar mais. Então, louvado seja Deus, porque Deus garante, ainda que você não entenda o que vai acontecer lá, fique tranquilo, você vai conseguir enxergar que você entrou de um jeito e saiu de outro jeito. Diz isso aí para pelo menos 3 pessoas: eu estou saindo de outro jeito, meu irmão. Eu estou saindo de outro jeito. Aliás, eu queria tanto que você guardasse essas palavras. Tem gente que não sabe o que está acontecendo com você. Eles estão se perguntando: cadê fulano, cadê Beltrano? Parece que sumiu. Só que esse sumiu é um sumiço de Deus. Por quê? Porque quando Deus te trouxer de novo no palco, quando Deus te colocar de novo em cena, quando Deus te fazer voltar para o lugar, quando Deus te tirar da escuridão, das trevas, eles vão enxergar uma coisa: você tinha desaparecido, mas não tinha acabado, porque no sumiço você estava crescendo, no sumiço você estava se desenvolvendo. Ele está escondido, ninguém sabe o que houve, mas uma coisa é fato: o bebê está
crescendo. Eu queria tanto que você guardasse essa palavra profética. Tem gente querendo saber o que aconteceu com você, com aquele projeto, com aqueles seus sonhos. Eles não têm notícia nenhuma, porque Deus te escondeu. Mas quando Deus te esconde é porque Deus está te fazendo crescer, Deus está te fazendo avançar, Deus está te fazendo multiplicar. E quando você sair dessa, eles verão que você entrou de um jeito, saiu de outro jeito, porque Deus esteve lá escondido com você o tempo inteiro. Mas a segunda coisa que eu quero que você entenda é sobre perspectiva. Jesus vai para o Egito, e você sabe, Egito ele é sinônimo de mal. O Egito é o sinônimo do mundo. Quando a gente fala, ou a Bíblia vai falar sobre nós, mortos em nossos pecados e delitos, ela vai se referir ao Egito, ao faraó. Quando você estava no mundo, você estava preso no Egito, preso no pecado, preso nos vícios, mas Deus te libertou de lá. E agora Deus pega e manda o seu filho para o Egito, para que ele fique lá 2 anos. 2 anos em um lugar que para os seus antepassados foi lugar de vergonha, de dor, lugar de humilhação. Mas a verdade é que o Egito nem sempre foi um lugar de humilhação e dor, porque para José e para Jacó, aquele lugar foi um lugar de exaltação e de honra. Os filhos de Israel ficaram 430 anos no Egito, os primeiros 30 anos como convidados, 400 anos como escravos. E a gente precisa mudar a nossa perspectiva e entender o seguinte, que às vezes Deus vai mandar a gente para um lugar onde a gente foi humilhado, onde a gente sofreu, mas agora as coisas vão ser diferentes. Por quê? Porque nesse momento Deus está naquele lugar, nesse momento Deus está lá, nesse momento a presença de Deus está lá. A gente não pode ficar rotulando lugares, pessoas. Essa pessoa só me deu trabalho até hoje. Calma, porque quem te deu trabalho até hoje pode ser uma pessoa que a partir de amanhã vai começar a te trazer resultados, porque Deus tem esse hábito de estender a sua graça a lugares amaldiçoados, a pessoas. Irmão, se fosse mentira, como é que eu e você estamos aqui hoje? Se nós éramos amaldiçoados, estávamos nos nossos delitos e pecados, mortos. A graça de Deus se estendeu até nós e nós viemos para a luz. E da mesma forma, se prepare para mudar de lugar, mudar a companhia, se prepare para acertar mudanças na sua vida e viver coisas que você jamais pensou viver. E quando você viver isso, você não pode ter medo, porque aquilo ou aqueles foram sinônimo de dor no passado, porque Deus nesse momento estendeu a sua graça, e alguém que te trouxe sofrimento agora vai te trazer resultado e alegria. Um lugar que antes te trouxe vergonha e dor agora vai te trazer multiplicação. Então a gente tem que mudar nossa perspectiva e entender o seguinte, que nem todo lugar será amaldiçoado para sempre. Há lugares que estão amaldiçoados por um momento, mas amanhã a graça de Deus vai se estender lá, e aquele lugar amaldiçoado se tornará um lugar abençoado. Irmão, deixa eu declarar sobre a vida de pelo menos 5 pessoas aqui. Tem um lugar que vai se tornar abençoado por causa do que Deus está para fazer na tua vida. Era amaldiçoado, mas porque você está indo para lá, haverá uma bênção de Deus muito grande naquele local, haverá abundância. Por quê? Porque o Filho de Deus agora está no Egito. Irmão, eu estou profetizando para um Filho de Deus que vai para o Egito. Você está indo trabalhar num lugar complicado, você está indo lidar com gente complicada. Eu sei que tem maldição, mas quando entrar lá quem carrega a luz, quando entrar lá quem carrega a bênção, comece a dizer para todo mundo: agora a situação mudou, agora a situação é diferente, agora a roda girou, porque o Filho de Deus entrou nesse Egito. Eu vim declarar para um Filho de Deus que vai entrar no Egito. O Egito vai ser abençoado por conta da tua presença. O Egito vai prosperar por conta da tua presença. O Egito vai dar certo por conta de você. Tem gente que vai viver do bom e do melhor por conta de você. Você vai entrar lá e a nuvem de Deus vai te acompanhar. Eles vão ter que assumir que quando você entrou, a coisa mudou. Quando você entrou, os números mudaram. Quando você entrou, a história se transformou. Por quê? Porque o Filho de Deus levou a graça de Deus para lá. Alguém vai levar a graça de Deus para um sistema, para uma comunidade, para um escritório, para uma região, não sei qual, mas você vai levar. E é hora de você mudar a tua perspectiva, porque o que era maldição, Deus está te levando para levar bênção. Deus está te levando para levar, oh meu Deus, está...
Profetiza isso para pelo menos 5 pessoas. O Filho de Deus está indo lá para o Egito. O Filho de Deus está indo lá para o Egito. O Filho de Deus está... Eu estou falando para alguém que vai abençoar gente ruim, vai abençoar gente maldosa, gente que não presta, gente que é pior que o cachorro, porque o cachorro não morde a mão de quem dá comida, e tem gente que morde a mão de quem dá comida. Eu estou falando para gente que vai abençoar ingratos, gente que vai ser luz nas trevas, gente que vai prosperar o injusto por conta da tua vida. Gente que vai ser como Jacó. Na hora em que você tiver que ir embora, quem não te valorizou vai falar: não vai. Ah, não entendeu. Gente que é como Jacó. Quando na hora que tiver que ir embora, alguém vai falar: não, mas você é tão importante. Até outro tempo eu era o demônio, eu era o cão, mas agora eu sou importante. Dizer para alguém: a situação vai mudar, irmão. Ah, vai mudar. Deus vai estender sua graça em lugares de maldição. Agora, como pode Deus fazer com que o Egito se tornasse um lugar de bênção, e José jamais pensou que seria o Egito? Eu fico pensando na reação de José. Deus falando: José, Herodes está querendo matar o menino. Sim, senhor, mas eu vou proteger o menino. Ah, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vou proteger vocês. Amém, Senhor. Mas eu vou mandar vocês para o Egito. Por que não em outro lugar? Por que Deus escolhe os lugares que a gente menos espera para abençoar a gente com aquilo que a gente espera? Porque Deus quer que você entenda: eu sempre conto com aquilo que você não conta. Eu estou contando com aquilo que você não conta. Sabe por que às vezes a gente fica desesperado dizendo: Senhor, eu não vejo solução para a minha vida, eu não vejo solução para o meu trabalho, eu estou perdido, eu já pensei em várias saídas, mas eu não encontrei nenhuma. E aí Deus fica bravo com a gente porque a gente não consegue descansar nele. Deus fica bravo com a gente. Deus repreendeu os discípulos. Por quê? Porque a gente no desespero não consegue contar com aquilo que a gente ignora, e Deus sempre conta com aquilo que a gente ignora. Quando Jesus foi multiplicar pães e peixes no deserto, quem que Deus usou? Uma criança, o lanche de uma criança. Agora a Bíblia diz o seguinte: haviam 5.000 homens. A Bíblia não contou quantas mulheres tinha, a Bíblia não conta quantas crianças tinha. Por quê? Porque para os homens daquele momento, daquela época, daquela cultura, não importava saber quantas crianças, quantas mulheres tinham. Mas Deus tem esse hábito de sempre te abençoar, contando com quem você não conta. Contaram, tem 5.000 homens, não contaram quantas crianças tinha, e Jesus estava contando com uma criança que ninguém contava. É por isso que tem pessoas que vão se surpreender quando verem que Deus vai te usar para abençoar eles, porque eles nunca contavam que Deus poderia usar você para abençoar eles, quando foram eles que judiaram de você. Tem pessoas que ficam surpresas quando veem que você, que deveria ter todos os motivos, tinha todos os motivos e razões para se vingar, está abençoando. Diga para alguém que está do seu lado, declarando profeticamente: Deus está contando com o que você não está contando. Essa palavra aqui é para alguém entender o seguinte: já existe solução para o teu problema. É que Deus está contando com o que você não está contando. Deus está contando com alguém que você não está contando. Deus está contando com um lugar que você não está contando. Em outras palavras, diga para alguém que está do teu lado: se prepare para você se surpreender, meu irmão. Se prepare para você ficar assustado e pasmo. Se prepare para você ficar de boca aberta, porque você vai ver que Deus vai usar as pessoas que você menos esperava. Deus vai abrir portas em lugares onde você menos imaginava. Você vai se ver em situações que você jamais se via, porque Deus está contando com o que você não conta. Deus está contando com o que você não conta. Agora, Deus também espera que você faça a sua parte e você obedeça a Ele. Jesus foi protegido, Jesus foi guardado, mas quem que foi a pessoa que trouxe proteção para o menino? Não foi Deus. A pessoa que trouxe proteção foi José, e a obediência dele. Entenda isso. Tudo que Deus fez até aquele momento, Deus fez falando com quem? Com José. E Deus não declarou para José quanto
tempo ele iria ficar ali. Deus apenas disse: olha, você vai e fica lá até que eu diga para você quando voltar. Se José voltasse antes da hora, a criança morria. Então a criança só não morreu porque José decidiu ficar obediente à voz de Deus e entender: se enquanto Deus não falar, a gente não sai. Enquanto Deus não falar, a gente não sai. A sua proteção depende da sua submissão à palavra de alguém. É difícil falar isso, mas às vezes a sua provisão depende da sua submissão à minha palavra. A sua proteção, a sua provisão depende da sua submissão à palavra do seu marido, da sua esposa, do seu patrão, de alguém que Deus colocou na tua vida. Você consegue ser humilde o bastante e entender que tem alguém na sua vida que é boca de Deus, e enquanto ela não falar outra coisa, você não pode sair da posição que Deus colocou. Fica firme, por quê? Porque a obediência traz proteção, a obediência traz provisão. E a gente tem que entender que às vezes a nossa proteção e a nossa proteção e provisão está na boca de alguém que antes estava errado, mas agora está certo. Oh, meu Deus da glória! Então José, ele está ali, guardando, protegendo a família. E a terceira coisa que eu quero que você entenda sobre o lugar da provisão é que o lugar da provisão, ele tem proteção, ele traz uma nova perspectiva, mas ele também exige que você venha romper alguns parâmetros. Escreva isso: parâmetros. Proteção, perspectiva e parâmetros. Existe uma bênção te esperando, mas ela está do outro lado. A bênção está em uma terra que você vai ter que cruzar a fronteira, vai ter que cruzar a imigração. Olha José tendo que ir para outro país, receber aquilo que ele não tinha naquele país. Olha só, a promessa de Deus é nesse país, mas o que ele precisa para viver nesse país, ele vai alcançar em outro país. Meu Deus, o que ele precisa para dar certo nessa terra, Deus está dizendo: você vai alcançar em outra terra, você vai cruzar uma fronteira, você vai romper parâmetros. Eu nunca iria para o Egito, eu nunca iria para aquele lugar, eu nunca iria me relacionar com aquelas pessoas, eu nunca trabalharia com isso. Existe uma fronteira que você tem que romper. Qual fronteira? Não sei. Alguns de vocês têm que abrir o seu coração a confiar de novo em pessoas que você nunca confiaria. Alguma pessoa que tem que se arriscar a fazer coisas que nunca pensou fazer. Você tem que cruzar uma fronteira, um limite. Ah não, a minha área de trabalho é essa. Deus está dizendo: vai para outra. Não, o que eu quero, qual que é o nosso inimigo? Nosso inimigo, na maioria das vezes, é a nossa zona de conforto. Não, o que eu quero, Deus vai me trazer aqui. Se Deus for me prosperar, vai ser nessa profissão, vai ser nesse escritório, nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade. E Deus está dizendo: eu quero que você rompa os seus parâmetros, eu quero quebrar os seus parâmetros, eu quero que você rompa fronteiras, eu quero que você entenda que existe algo do outro lado te esperando. E é por isso que somente os abençoados conseguem viver a abundância de Deus, porque para você viver a abundância de Deus, você tem que estar aberto a fazer coisas, a ir a lugares que você jamais sonhou ou se viu lá se envolvendo, mas você sabe que se Deus vai com você, você vai prosperar lá. Irmão, entenda isso: as maiores bênçãos estão em um lugar que está além do que é normal. As maiores bênçãos que Deus tem para te dar estão em um lugar que vai além do teu normal, que vai fazer com que você volte a estudar, porque você tem que agora fazer uma coisa nova. Você vai ter que voltar a se dedicar, porque você vai ter que começar a lidar com algo novo. Você consegue entender que provisão é um lugar, e é um lugar que às vezes você tem que romper parâmetros, você tem que cruzar fronteiras. Pense nisso. O que Deus tem para Ruth? Está onde? Em Moabe? Não, está em Belém. Então ela tem que romper a fronteira e voltar para lá. Quantas vezes a gente perde a bênção porque a gente não quer romper fronteira?
Eu quero te dar o quarto ponto, e o quarto é o último, mas antes de eu chegar no quarto ponto, eu quero que você guarde isso. Há uma bênção te esperando no Egito. Há uma bênção te esperando em um lugar de vergonha. Há uma bênção te esperando em um círculo, em um ambiente, em uma rodinha, onde você sempre procurou se afastar, mas Deus vai te colocar no meio deles. E Deus vai te explicar o porquê que Ele te colocou ali. Porque Deus quer mostrar para você: quando eu quero te abençoar, eu não dependo das circunstâncias do lugar. Eu sei te surpreender e colocar a minha bênção em lugares onde só tem maldição. Se você pode, acredite nisso e levante a sua mão e tome posse dessa palavra. Ainda esse ano, ainda em 2025, coisas maiores te esperam em lugares esquisitos. Coisas maiores te esperam em lugares amaldiçoados. Coisas maiores te esperam em lugares, em pessoas de onde você foge, de onde você corre, de quem você corre. Mas você precisa crer: Deus está com você, e a graça de Deus é maior do que o ataque de Satanás. A graça de Deus é maior do que a palavra do adversário. A graça de Deus é maior do que o diabo pode fazer contra a sua vida. Tudo pode ser diferente, a língua, tudo pode ser diferente, a cultura, mas se Deus está dizendo vai, vai. Meu último ponto é exatamente isso: permissão. 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 Irmão, permissão é uma coisa maravilhosa, porque permissão é às vezes aquilo que a gente precisa para poder finalmente pôr em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo e carregando, tudo aquilo que a gente está acumulando, todo aquele aprendizado. Tem gente que está aprendendo, mas ainda não pode ensinar, porque Deus não permitiu. Deus ainda não deu um público para você ensinar. Deus ainda não deu um lugar para você administrar. E aí a gente às vezes espera o quê? Senhor, me dá permissão, me dá poder, me permita fazer, me permita guiar, me permita dominar. José está lá por 2 anos, e ele entende: eu só posso sair daqui quando Deus falar que é hora de sair. E não é interessante que, olha só, Deus tem um projeto, que é Jesus. O projeto de Jesus está em qual terra? No Egito ou em Israel? Em Israel. Só que o projeto de Jesus, o projeto de Deus, que é Jesus, o projeto de Deus, que é em Israel, para dar certo em Israel, tem que ir para o Egito, até que Deus trabalhe em Israel e limpe o caminho daquilo, o que está em Israel, no Egito, para que quando ele volte para Israel, não haja nenhum adversário esperando ele, ele possa finalmente ser quem Deus chamou para ser. Então, o projeto de Deus, olha isso aqui, o projeto de Deus, ele é o seguinte: você vai fazer a diferença nessa terra, mas antes de eu te fazer avançar nessa terra, você vai recuar para uma outra terra, porque eu vou te proteger naquela terra, e você só pode sair daquela terra quando eu te permitir sair daquela terra. E a minha permissão vai vir quando eu garantir que todos os adversários que tinham naquela terra já não existem mais. O que Deus disse para José foi exatamente o que Deus disse para Moisés. O anjo disse para Moisés, Deus disse para Moisés na sarça: olha, pode voltar para o Egito, porque o faraó lá é novo. Eu já matei o velho faraó, eu matei quem queria te matar. E agora José está ouvindo o anjo dizer a mesma coisa que foi dito para Moisés: agora você pode avançar, voltar para lá, porque eu já resolvi o problema que tinha lá. Eu já lidei com quem eu tinha que lidar lá. Eu já abri o caminho para você não ser impedido. Vai ter inimigos lá, sim, mas aqueles que você não tinha força para lidar, eu já lidei com eles. Aqueles que eram maior do que as suas forças, eu já lidei com eles. Então eu vou te dar permissão, e quando eu te der permissão, acha 3 pessoas e declara aí: vai rápido, irmão, vai rápido. Não demore uma semana, não demore um mês para ir. Quando Deus te falar, pode ir, pode voltar, pode pregar, pode pastorear, pode se levantar, pode ensinar, pode começar, pode ir com a cabeça erguida, porque Deus garante: eu já lidei com os inimigos daquela terra. Em outras palavras, o que era risco para te parar já não existe mais. As portas estão abertas, o caminho está livre. Vá nessa tua força. Quem crê nisso, fique em pé, levante as mãos
mãos e adore a Deus, porque Deus está dizendo: pode avançar, pode começar, porque dessa vez vai dar certo. Pode pegar o projeto que eu te dei e você guardou, e agora desengavetar, tirar da gaveta, pode tirar ele do papel, pode ir lá no cartório, abrir a empresa, pode fazer tudo que tem que fazer, pode dar início aos trâmites, porque aquilo que eu te dei e recuou, agora que eu protegi, agora que eu liberei o caminho, eu estou dando legalidade e dizendo: vai, pois eu sou contigo, eu estou na tua frente, eu estou na tua reta. Diga para alguém que está do seu lado: às vezes você tem que sair de cena para Deus limpar a cena, para você voltar para a cena. Às vezes você tem que sumir e ficar desaparecido até que Deus trabalhe no cenário e você possa voltar. Não quer dizer que não vai ter inimigos, mas quer dizer que o que tem ali agora você dá conta. Quer dizer que não existe mais nenhum problema para tirar a tua paz e o teu sono, porque tudo que vai acontecer agora você consegue lidar. Provisão é um lugar. Sabe por que é um lugar? Porque quando Abraão foi sacrificar Isaac, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão para ir para um lugar, e naquele lugar ele iria adorar a Deus. Quando ele chegou naquele lugar, ele amarrou a criança, amarrou o menino, levantou o cutelo, mas antes de ele abaixar o cutelo, o anjo bradou do céu e falou: Abraão, não faça isso, eu só queria saber o quanto você realmente me ama, me obedece, porque eu sei o quanto você me ama, me obedece, vendo aquilo que você é capaz de sacrificar. A Bíblia diz que quando ele olhou para trás, ele viu um cordeiro amarrado pelos chifres, e aí ele disse que aquele lugar era Jeová Jiré, o Senhor da provisão, o Deus que provê. Onde que ele está? Ele está na vontade de Deus. Deus falou: eu quero que você vá para um lugar onde eu vou te mostrar, quero que você vá para um lugar onde eu vou te colocar, e quando você estiver lá, fique em paz, porque quando eu ver que você está finalmente para poder fazer o que eu te mandei, eu vou fazer aparecer onde você menos imagina. Eu queria que você desse uma olhadinha para trás na sua vida e entendesse que está escondido em algum lugar, em algum canto, está escondido o cordeiro. Alguém está dizendo: Senhor, o que eu faço para poder viver isso? O que eu faço para poder viver aquilo? Deus está dizendo: está escondido em algum lugar da tua vida, em algum canto, está escondido o cordeiro. O cordeiro está escondido em algum lugar. Às vezes o cordeiro é uma pessoa que Deus vai usar para poder te trazer abundância, e você tem que contar com ela quando você jamais imaginou que ela poderia te abençoar. Qual é a minha vontade hoje? A minha vontade é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você saia daqui entendendo: se você estiver no lugar certo, tudo que você precisa vai vir. Agar, olha que interessante, Agar fugiu da casa de Sara e foi para o deserto com um menino, porque estava sendo humilhada, e o anjo falou para ela o quê? Volta, se submeta a ela, porque eu vou sustentar a criança com o que tem na casa dela. Em outras palavras, vença o teu ego, o teu orgulho, as tuas emoções, domine ela, porque eu vou te promover, eu vou te enriquecer no lugar onde você foi humilhado. Sabe quando Deus quer te promover? Ele te coloca em lugares onde as pessoas não gostam de você, e Ele te usa no meio dessas pessoas. Quando Deus quer te promover, Deus te coloca no meio de situações que você não gostaria de lidar, mas todas elas, quando vêm para a tua mão, são resolvidas. Provisão é um lugar. Se você acredita nisso, quero que você feche os seus olhos e veja se você está na vontade de Deus. Eu quero que você pergunte: Senhor, eu estou fazendo agora na minha vida, nesse momento, o que eu deveria estar fazendo? Tem alguma coisa nova que o Senhor quer que eu faça nesse momento? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor desejaria que eu fizesse? Eu estou trabalhando na área certa? Será que é época de estudar? É época de tentar outra porta? O que será, Senhor? Não me deixe perder tempo longe
da provisão. Eu quero entrar na provisão. Eu quero estar no lugar onde as coisas vão me alcançar. Eu quero estar no lugar onde as coisas vão acontecer. Alguns de vocês precisam hoje acreditar nisso. Deus te escondeu para que nesse momento você pudesse voltar e brilhar onde só houve trevas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Eu te agradeço pela vida de cada homem, cada mulher. E eu peço nesse momento que essa palavra venha se cumprir ainda este ano na vida de alguém. Senhor, a oração é minha, mas o poder é teu. E eu te peço, nos dá uma dose do teu poder.